Nós também temos que ter uma ideia de qual é que é a frequência normal de ir à casa de banho. Então, a frequência normal é ir no máximo 3 vezes por dia. Todos os dias, não é? Pode ser uma vez, pode ser 2 vezes, pode ser 3 vezes, mas temos mesmo que evacuar todos os dias. Porquê? Porque o nosso intestino é um dos órgãos mais importantes no processo de desintoxicação do nosso corpo e as nossas fezes é literalmente aquilo que o nosso corpo não precisa, portanto tem que sair do nosso corpo, porque se não sair o que vai acontecer é que se vão começar a acumular toxinas no nosso intestino, bactérias menos boas também vão proliferar mais do que deviam, elas vão começar também processos de fermentação que vão gerar inchaço abdominal, vão gerar proliferação de bactérias, continuar a crescer essa proliferação de bactérias menos boas, pode gerar grandes desequilíbrios a nível da microbiota intestinal e essas toxinas que depois são ali também formadas vão aos poucos sendo reabsorvidas para o nosso corpo. Então isso a obstipação a longo prazo tem um impacto bastante negativo também na nossa saúde, não só nos processos naturais de desintoxicação do nosso corpo, mas principalmente também a nível da saúde intestinal e tudo aquilo que está relacionado através da sintomatologia, não é? De inchaço abdominal, a obstipação fica cada vez pior, depois há pessoas que até podem desenvolver a SIBO, que é o síndrome de crescimento bacteriano no intestino delgado, sobrecrescimento bacteriano, e aí depois começa a ser também mais difícil de trabalhar essas coisas. Então o ideal que eu também costumo sempre dizer é que quando começam a existir desequilíbrios intestinais, quanto mais rapidamente nós formos trabalhar isso, melhorar isso, tratar isso, melhor, porque a tendência é para ficar sempre cada vez pior, está bem? Então fica só aqui esta nota para vocês também ficarem atentas. E quando é que nós somos obstipadas? Quando vamos 3 vezes à casa de banho por semana. Então imaginem que vocês numa semana inteira só iam, por exemplo, evacuar 3 vezes. Isto é obstipação. Claro que vocês até podem ir mais vezes. Por exemplo, imaginam que iam 4 vezes por semana. Continuam a ser obstipadas, não é tanto, está bem? Mas 3 vezes só durante a semana já é um sinal de obstipação. Vamos falar sobre as principais causas da obstipação. Então, os principais fatores que podem causar obstipação têm muito a ver com a alimentação. Algumas coisas já fomos aqui falando, não é? Porque muitas vezes as nossas sensibilidades alimentares, ou seja, aqueles alimentos aos quais nós estamos a ter uma reação exagerada de hipersensibilidade, podem também estar a causar obstipação, tanto obstipação como também diarreia. Então é muito importante, mais uma vez, recuperar a saúde intestinal, perceber quais é que são os alimentos que podem estar a provocar essa hipersensibilidade para que nós também melhoremos a nossa questão da obstipação. Por exemplo, aqui no caso da Conceição é muito importante. E também, muitas vezes, está relacionado com o excessivo consumo de glúten e de derivados de leite de vaca. Então, estes 2 alimentos, que são assim também os mais conhecidos por terem esse potencial inflamatório para muitas pessoas, também podem agravar episódios de obstipação. Depois, o segundo fator é a desidratação, né? Nós já viemos a falar aqui da água, se cerca de 75% é a percentagem de água existente nas nossas fezes, se nós não bebemos água suficiente, é certinho que com grande probabilidade nós vamos desenvolver obstipação. Então, Ana, aumentar aí o consumo de água pode ser o suficiente para daqui a algum tempo deixares de ter essa sensação de que não evacuas na totalidade. E claro que água é sempre água, é o melhor, mas também alimentos ricos em água, chás, por exemplo, também pode ajudar, águas aromatizadas, por aí fora. Depois, como falámos há pouco, a Filipa mencionou isso e muito bem, a questão da medicação. Realmente a medicação pode estimular a obstipação, sem dúvida, principalmente medicações que são muito fortes, como os antibióticos, os opiáceos, os antidepressivos, por exemplo, são alguns desses medicamentos que podem provocar isso. E depois também é muito importante, quando tomamos essa medicação, estimular bem também os processos de desintoxicação do nosso corpo, principalmente a nível do fígado, né? Porque a maior parte dos fármacos são metabolizados a nível do fígado. Então é muito importante também dar um bom suporte ao fígado nessas situações, por exemplo. Depois, a falta de fibra, ou seja, não comemos também vegetais o suficiente e a fibra que só existe nas plantas é a principal fonte de alimentação das bactérias que vivem no nosso intestino. Então, se nós não comemos fibra suficiente, essas bactérias não vão ser bem alimentadas, elas não vão trabalhar tão bem o nosso intestino e o nosso trânsito intestinal também acaba por ser afetado.
Agora, há aqui uma coisa muito importante, que é às vezes nós não comemos muitos vegetais e depois queremos comer logo assim muitos vegetais de uma vez. E isso também pode causar inchaço abdominal, até diarreias e por aí fora. Então, se nós queremos aumentar a quantidade de vegetais, é importante fazer isso de forma gradual, para ir habituando o nosso intestino às fibras. E muito importante, se ingerimos mais fibras, temos que ingerir mais água, porque se não ingerirmos água, nós vamos continuar obstipadas. A fibra precisa de água. É muito, muito importante.